O Benfica teve dificuldades, fez muita coisa bem, mas também fez alguma coisa errada. Eu gosto sempre de relativizar as coisas e às vezes os adversários têm culpa nas tuas dificuldades, nas tuas deficiências. Eles jogam bem treinados, bons jogadores. Criam dificuldades tanto na posse, porque é uma equipa que às vezes mesmo sem te agredir muito, sem criar muitas oportunidades, é uma equipa que esconde bem a bola, é uma equipa que circula muito bem, mete muita gente dentro, depois tem aqueles dois na frente que procuram atacar a profundidade, é uma equipa que cria dificuldades. Na minha opinião não é a melhor equipa para ser pressionada alto, porque quando eles são pressionados altos eles têm muita qualidade na primeira fase e desmontam a tua pressão e depois a equipa fica partida, e isso aconteceu um par de vezes na primeira parte, na segunda já não aconteceu. Depois são também uma equipa difícil de analisar, difícil de preparar o jogo, porque eles às vezes têm comportamentos diferentes de jogo para jogo. Eles, por exemplo, com o Braga jogaram praticamente ao homem e no pontapé de baliza havia-se muitas vezes centrais a fora de posição e médios na posição de central, exatamente por seguirem o seu jogador ao homem. Como eu disse na divisão do jogo, o Estoril é uma equipa que apresenta dificuldades, tem uma maneira muito interessante de jogar e nós sabíamos que ia ser difícil. Aquilo que não podemos fazer é sofrer um golo quando sofremos e como e quando sofremos. Depois de fazer 2-0, não se pode sofrer um golo ao minuto 47 ou 48, não se pode abordar um lance individual, ainda por cima contra o jogador mais criativo e melhor no drible do Estoril, não se pode abordar aquele lance com aquela fragilidade e com aquela leviandade quase, ou pouca responsabilidade, porque uma coisa é chegar ao intervalo 2-0 e outra coisa é chegar ao intervalo 2-1. Eu, ao intervalo, o meu trabalho foi taticamente analisar algumas imagens em vídeo muito rápido e fundamentalmente foi não deixar a equipa continuar frustrada, porque sentia frustração entrar no balneário. No final de contas estávamos a ganhar, não estávamos empatados nem a perder, e era tentar aliviar aquela pressão, aquela frustração que se sentia. Portanto, acho que é uma vitória que nós merecemos. Na segunda parte soubemos controlar bem o jogo. Quando o tentámos acelerar, tivemos êxito nisso. Havia sempre um bocadinho de dúvida relativamente ao Sidney, primeiro jogo, em casa, a camisola do Benfica, o peso entrou num momento já crucial do jogo, havia sempre aquela dúvida. Ele retirou-nos as dúvidas logo no início e depois assistência para o terceiro golo, e aí sim o jogo acaba. Mas um bom Estoril e um bom jogo. Lembrando que é apenas uma pergunta por jornalista, Sport TV. Boa noite, Mr. João Figueiredo para a Sport TV. Queria lhe perguntar sobre uma ausência, se já sabe ou se tem novidades sobre o problema físico do Enzo Barrenetxe, e o Auschwitz não começou de início, se nos podia explicar essa situação. Diversos problemas. O Enzo já sabe mais ou menos desde ontem. O tempo de recuperação, vamos ver, depende do approach, como é que se diz? Da abordagem, exatamente. Depende da abordagem médica à situação. O João Veloso tem uma situação muito, muito parecida com a dele no jogo contra o Académico de Viseu na segunda liga. Vamos ver qual é a abordagem médica, mas com as semanas de 3 jogos que nós vamos ter agora em janeiro, mesmo que a abordagem seja uma abordagem mais conservadora, perde jogos. E
e para nós é difícil porque não temos tanta gente assim. O António Silva sentiu o músculo no aquecimento, era o António que ia jogar, não era o Tomás. Na prática não é um problema, não foi um problema jogar o Tomás, jogar o António, para nós não são um bocadinho diferentes, mas em termos de qualidade não há grande diferença para nós. Depois o problema era que não tínhamos nenhum central no banco, e também temos o Winder com uma lesão importante, e por outro lado queremos ajudar a equipa B a estabilizar-se na classificação, porque é importante para nós, Benfica, termos a equipa B na segunda liga. Esta coisa de querer ajudá-los a terem jogadores com mais experiência agora entra também um bocadinho ali em conflito, se é que entre eu e o Veríssimo não há, nem nunca haverá conflitos, há só cooperação. O Osnas tem um problema que já se arrasta há algum tempo. A acumulação de jogos, obviamente que não ajuda. Quisemos hoje evitar que ele jogasse, mas com o resultado em 2-1 e com poucas opções de estabilizar o jogo, e no momento em que mete o Sidney, que é sempre um ponto de interrogação na estreia, tinha que tentar equilibrar do outro lado. Se as coisas não tivessem a correr bem pela esquerda, tinha um jogador na direita que me fechava o espaço interior, acabou por jogar ali 15, 20 minutinhos, sem grande esforço. Por exemplo, o pontapé de canto não foi ele que se pode ter, mas neste momento é um jogador de risco. SIC. Sr. Mourinho, boa tarde. Boa tarde, boa noite. O Ian Castro disse há pouco aqui publicamente que gostava de agradecer o facto de ter chegado onde chegou ao José Mourinho. Um estrangeiro dizer isto, que importância é que isto pode ter também para alguém português? Um treinador estrangeiro que fala bem português, que coloca as suas equipas a jogar fala português melhor que muitos portugueses. Como é que recebe estas palavras dele, e ele a dizer que gostava de lhe dizer publicamente e agradecer a oportunidade que deu a um estrangeiro também de ser treinador? São sempre palavras boas de ouvir. É melhor ouvir isso do que ouvir exatamente o oposto, mas acho que ele tem uma trajetória muito própria. Quer dizer, se eu, de certa maneira, abri portas a quem não foi um grande jogador, se eu abri portas a alguém que venha mais do lado académico do que propriamente do campo, é natural que isso tenha acontecido. Quando eu iniciei naqueles anos de impacto súbito, digamos assim, é normal que isso aconteça, mas acho que ele tem uma trajetória, ele está muito bem formado, se nós quisermos dizer assim. Tem experiência internacional, teve muitos anos com o Nuno, teve na Arábia, teve em Inglaterra, teve na Premier League, que é sempre um palco de experiência importante, e em Portugal está a deixar a sua marca, seja do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista social, seja do ponto de vista do campo. A equipa tem lá o fingerprint dele. Como eu dizia na conferência de imprensa de ontem, o Estoril encontrou uma estabilidade onde não precisa de olhar para trás, não tem que estar a olhar para trás com medo daquilo que está atrás, não tem aquela responsabilidade de nós temos que acabar nos 3 primeiros ou nos 4 primeiros. Encontraram ali uma plataforma de estabilidade onde eles desenvolvem um jogo que não é só dizer que o jogo é bonito, que às vezes o jogo é bonito, mas é fácil ganhar. Eles jogam muito bem, mas nós ganhamos fácil. Não, eles criaram um jogo em que jogam efetivamente bem, é agradável de ver, mas ao mesmo tempo eles podem conseguir resultados importantes mesmo com as equipas grandes. Por isso é que eu dizia que para nós é uma vitória
importante, difícil, mas merecido, eu acho. RTP. Olá, boa noite, José Mourinho. Ina Geral para a RTP. Queria perguntar-lhe, sem Enzo Barrenechea, Manu Silva voltou a fazer 90 minutos, como é que avalia a prestação de hoje do médio durante esta tarde? Obrigado. Do Manu? O Manu, posicionalmente, é muito Enzo. São dois jogadores muito parecidos sob o ponto de vista posicional. São jogadores que dão equilíbrio à equipa. Acho que o Manu, nesse sentido, fez um bom jogo. A diferença entre o Enzo e o Manu é que o Enzo, se eu não estou enganado, só não jogou 3 jogos desde o início da época, eu acho, um por castigo, hoje o terceiro e o segundo, acho que em Faro, que foi o primeiro jogo que o Manu fez, e enquanto um só não jogou 2, o outro só jogou 2, e isso vê-se claramente no jogo, em que ao Manu ainda lhe falta aquela intensidade, aquele ritmo de jogo, mas fez o seu papel bem, deu o equilíbrio à equipa que a equipa precisava, contra uma equipa difícil, uma equipa que deixa aqueles 2 jogadores na frente e depois no contra-ataque vem com o terceiro, vem com o quarto homem. Ele ajudou-nos ali naquele equilíbrio, fez um jogo positivo para nós. TVI CNN. Boa noite, José Mourinho, Madalena Franco para a TVI CNN. A estreia de Sidney Cabral. Há pouco falou do jogador, ontem disse que acabaria por lançar Sidney Cabral, lançou no momento crucial, fez a assistência do terceiro gol do Pavlidis. Aquilo que lhe pergunto é se Sidney hoje mostrou o porquê de o Benfica ter contratado o jogador e se veio dar outro tipo de ritmo para a equipa que queria. O Sidney, a mim, ao Presidente, ao Mário Branco, ao Sabrosa, aos meus assistentes que também participaram na análise do jogador, para nós não foi surpresa. Agora, relativamente ao benfiquismo, relativamente àqueles que estiveram hoje no estádio e àqueles que ficaram em casa a ver, só tens uma oportunidade de criar uma boa primeira impressão. E ele conseguiu isso hoje no jogo. Agora, se calhar, as responsabilidades aumentam, porque as pessoas agora começam a esperar mais dele. Ele considera que a sua melhor posição é de lateral, seja à direita, seja à esquerda. Eu acho que para ser lateral, comigo, falta qualquer coisa. Falta o saber muita coisa, falta o trabalhar connosco para aprender como nós defendemos a linha de 4. Mas como o ala tem motor nas pernas, tem velocidade, tem saída para os 2 lados, porque tanto o pé direito como o pé esquerdo são iguais, e fundamentalmente mostrou uma coisa que é sempre um ponto de interrogação, que é como é que o jogador se adapta, como é que chega, como é que aceita, digamos, o primeiro impacto. Uma coisa é entrar a ganhar 3-0, outra coisa é entrar a ganhar 2-1, sempre com aquele espectro aqui no Estádio da Luz dos pontos perdidos nos últimos minutos. E ele entrou com enorme confiança, chega, bate um canto de perna esquerda, bate uma falta direta, agarra na bola e leva até o último terço, depois cria a situação do terceiro gol, e isso demonstra também que, do ponto de vista emocional, apesar de ele ser ainda um miúdo e ter chegado só agora a nível Benfica, parabéns também àqueles que trabalharam com ele, seja na seleção, seja no Estrela, porque ele demonstrou essa maturidade. CMTV. Boa noite, José Mourinho, Gustavo Lourenço para a CMTV. Quando chegou ao Benfica, não prometeu aos benfiquistas que ia ser campeão esta época. A verdade é que alcançar o Porto é difícil, mas não é impossível. E o Benfica, com esta vitória, voltou a aproximar-se do Sporting. Há uma frase de José Mourinho que muita gente não esquece, que é: em condições normais vamos ser campeões e em condições anormais também vamos ser campeões. Eu queria perguntar-lhe se numa época atípica, como está a ser esta, que tem sido marcada por alguns escândalos de arbitragem, se o Benfica pode ser campeão em condições anormais. Obrigado. É uma frase antiga, em estados de maturidade diferente,
mais maturidade, mais tranquilidade, menos maturidade, algumas declarações um bocadinho mais difíceis. Eu, quando cheguei ao Porto, encontrei uma equipa muito mal treinada, encontrei uma equipa muito fraca, encontrei uma equipa que tinha tanto espaço para melhorar, e eu acreditava tanto no meu trabalho e que podia influenciar esse espaço que havia de progressão, que nem foi um risco eu dizer aquilo que disse. Eu sabia o trabalho que nós estávamos a fazer também para melhorar a equipa no ano seguinte, e depois os resultados confirmam. O Porto era muito forte era muito forte comigo, e naqueles 2 anos não era muito difícil ter afirmações deste tipo. Agora, pela maturidade e também pela situação, não vou, obviamente, dizer isso. Vou dizer que, começando uma época, com uma pré-época bem organizada, com um trabalho de escritório, digamos assim, com todos imbuídos do mesmo espírito, do mesmo objetivo, eu diria que na próxima época o Benfica tem obrigatoriamente boas possibilidades. Este ano a tabela classificativa demonstra que somos terceiros, a 3 pontos do segundo e a 7, 8 ou 10 do primeiro. Mas, como eu dizia ontem, o matematicamente possível alimenta-nos, e o facto de nós ainda não termos perdido para o campeonato e estarmos a conseguir bastantes vitórias, alguns empates, uns melhores, outros piores, dá-nos essa esperança, mas não vamos esconder que o Porto está a fazer um campeonato extraordinário, e não vamos também esconder que o Sporting tem uma grande equipa. Não vamos misturar as coisas. Ter tido aqui e ali, objetivamente, pontos caídos do céu, para ser simpático, não vamos esconder que é uma grande equipa, com um grande plantel, com grandes jogadores, com um ótimo treinador. Não vamos esconder isso. Portanto, é difícil para nós este Sporting e este Porto, mas, como nós dizemos lá no balneário, vamos a eles. Vamos ver. Bola na rede. Olá, Mr. Ricardo Lopes, bola na rede. Em primeiro lugar, desejar-lhe um bom ano. Igualmente. O Richard Rios ganhou praticamente todos os duelos individuais, principalmente na primeira parte. Acredita que o colombiano foi fundamental para o Benfica conseguir dominar a partida e também trazer outra tranquilidade ao jogo? Uma força da natureza, quilómetros percorridos, montes de duelos ganhos, grande fisicalidade, entre aspas, atropela adversários, mas aqui e ali às vezes precisamos de ter mais bola, menos ganhar e perder. Recupera a bola, perde bola, recupera a bola, um passo, 2 passos, bola perdida. Às vezes é preciso um bocadinho mais de... Benfica tem que ser um bocadinho mais... E não estou a falar especificamente só dele, estou a falar, digamos, daquela zona do campo. Ter mais presença de espírito, ter mais Rui Costa, ter mais... Estás-me a entender? Um bocadinho mais de... Mas um jogador imprescindível para nós, um jogador e que está a crescer muito. Acho que ele e o Dal são provavelmente aqueles 2 jogadores que nos últimos 2 meses tiveram um impacto maior, um crescimento maior. Record? É a última? É. Olá, José. Rafael Soares, do Record. Eu queria perguntar-lhe sobre o Prestiani, que acaba por substituir o Osnes no 11. Ele foi titular em 3 dos últimos 4 jogos. Antes desta série só tinha sido titular 2 vezes consigo. Eu queria lhe perguntar se o Prestiani ganhou pontos junto de si
E também como é que avalia, no fundo, a evolução do Prestiani desde que chegou? O Prestiani, nós esquecemos, mas ele tem a idade de estar a jogar na equipa B e quase a ir à Youth League a meio da semana, jogar com os meninos da idade dele. Às vezes esquecemos um bocadinho disso pela exigência que temos e estou a dizer eu próprio também que miúdos de idade dele não podemos cobrar. Portanto, ali há sempre o talento, há sempre a expectativa com coisas boas, mas também está ali o espaço aberto para erros. Agora, ele tem aprendido a defender melhor. Numa equipa como a nossa, que fundamentalmente defende zonal, é preciso conhecer o jogo, é preciso analisar o jogo, é preciso analisar o momento, é preciso analisar o posicionamento da bola, e ele está a crescer muito relativamente a isso, sem perder a irreverência dele e a qualidade técnica. Portanto, é como você diz, tem jogado mais nos últimos tempos e vai continuar assim. É um jogador que está a crescer. Obrigado, boa noite.